Quer aprender a afinar o seu rosto e se sentir linda? Assista esse vídeo inteiro e veja qual é o segredo. A primeira coisa a se fazer é aplicar o primer da Mary Kay para que haja uma fixação maior da maquiagem e um acabamento de pele de pêssego. Além do que, toda a base que você vai aplicar há uma economia pelo fato da pele de estar mais lisa. Começo aplicando com um pincel de sombra mais chato na área inferior aos olhos, fazendo um triângulo até o início do nariz. Veja que eu aplico a base mais clara da parte inferior à altura do começo do nariz. Veja que eu faço uma linha na parte mais alta do nariz até a pontinha para que ele venha a afinar e ficar mais arrebitadinho. Estendo também na linha mais alta da sobrancelha e na parte do meio da testa para que essa iluminação fique mais evidente no rosto. Dou início ao contorno dessa parte inferior do rosto que vai causar um equilíbrio entre a parte de cima, do meio e o final do meu rosto, iluminando e dando aquele equilíbrio bem bonito. Na parte superior dos lábios também clareio, para que na hora do batom ele fique bem contornado. Desço também nessa parte do bigode chinês, que a gente chama, dou uma contornadinha e dou início agora com a base mais escura, a cor C160 da base 3D da Mary Kay. Nessa lateral, 2 dedos antes de chegar na boca até a ponta, direcionando a ponta da orelha, eu faço um alongamento no meu rosto. Faço uma linha diminuindo a testa, desço um pouquinho nessa lateral até chegar àquela linha que já fizemos. Agora faço uma linha bem fina na parte mais alta do nariz, alinhada uma com a outra, e vou afunilando na pontinha para que a ponta fique bem arrebitadinha e fina. Logo abaixo daquela linha mais clara que fizemos na parte inferior do rosto, fazemos o escuro para definir melhor o contorno do rosto. Esse contorno é muito importante, especialmente para quem quer diminuir o queixo ou até mesmo diminuir aquela papadinha na parte inferior. É importante que faça bem certinho essa parte de baixo. Inicio agora a distribuição e a fusão desses 2 tons com esse pincel para a base líquida da Mary Kay. Vou dando leve batidinhas, ora batendo, ora fazendo movimentos circulares, num movimento sempre em direção ao desenho que eu fiz. No caso da maçã do rosto, eu fui subindo. Nessa parte inferior do queixo e do contorno, eu vou na mesma direção do desenho, sempre fazendo movimentos circulares e dando leve batidinhas, para que uma cor venha fazer a fusão com a outra, sem causar manchas. É importante que esse movimento circular e de batidinhas seja repetitivo até que não haja mais manchas evidentes. É como se fosse uma massagem pelo rosto, vamos distribuindo por batidinhas. A escolha do pincel é muito importante para que facilite o seu trabalho e a iluminação também, para que você consiga visualizar com perfeição o resultado que você quer alcançar. Enquanto fui subindo com o escuro, eu aproveitei e peguei um pouquinho do claro que estava abaixo dos olhos e fui misturando para que houvesse a fusão dos 2 tons. Ora eu trabalho na parte mais escura e vou subindo para mais clara, trabalho na clara e vou descendo para a parte mais escura. Veja que faço por partes, eu não vou misturando tudo de uma vez, vou fazendo por partes e batidinhas suaves. Olha, inicio pelo claro, vou massageando no claro e logo vou subindo até o escuro e massageando nessa parte escura.
com um pincel ponta de lápis, eu vou esfumando essa parte superior do nariz para tirar essa marcação. Vou descendo devagarzinho e fazendo a fusão do claro. Vou utilizando o mesmo pincel. Vou alinhando o escuro, fazendo a fusão com o mais claro e vou trabalhando de forma que as manchas vão saindo sem marcação alguma, mas com a definição suave. Observe se a mancha na lateral do rosto, no contorno, na parte mais próxima às orelhas, e vou passando e fazendo movimentos circulares com o pincel. Nesse momento inicio com o corretivo mais claro, esse que eu coloquei aí no vídeo, e vou novamente fazer aquele desenho de triângulo para realçar a parte mais iluminada. Quanto mais você quer realçar o iluminado e o contorno, mais você trabalha com esse tom mais claro no final, para você não perder o desenho que você fez anteriormente. Esse segundo retoque do claro é só para realçar ainda mais. Se você gostou do que já havia feito, não precisa fazer essa segunda etapa. Mais uma vez utilizo o pincel da base, dando leve batidinhas e fazendo a fusão com um tom mais escuro, de leve, para não perder o desenho que já fizemos. Note que bem na lateralzinha do nariz, abaixo da linha marrom, o clarinho fica mais bonito para valorizar o seu nariz. Vou distribuindo com leve batidinhas, até que o rosto fique sem manchas, porém com o efeito do iluminado e do mais escuro, que é o que faz o efeito de sombra e luz. Saiba que se você treinar, você vai alcançar o contorno tão sonhado, valorizando os pontos fortes e escondendo os pontos fracos do rosto. Para as áreas menores, como a do nariz, é importante usar um pincel menor. Por isso eu peguei um pincel menor e fui novamente trabalhando para que a definição não se perca, mas também não fique com manchas. Note que eu peguei um pincel maior, o de base, e fui esfumando, tirando as marcações. Você pode usar um pincel médio para ir removendo as marcas mais expressivas, para que não fique manchado. Nos cantos mais escondidinhos, nessas partes menores, é importante que o pincel seja menor e façamos um acabamento bem minucioso nessa parte, dando batidinhas de leve, olhando bem se ficou alguma mancha para trás, e vamos dando leve batidinhas até que suma completamente as manchas. Agora sim, iniciamos com o iluminador, aplicamos ele acima da linha mais escura, como se fosse uma linha imaginária. Olha, antes de chegar no nariz, em direção à ponta da orelha. Bem coladinho com ele, utilizo o pó iluminador um pouco mais pêssego, tá vendo? Para dar aquela área mais corada. Eu chamo a área da vergonha, nessa parte mais frontal do rosto, dando uma subidinha. E sobre aquela parte mais escura do contorno, eu vou dando batidinhas bem leves, com essa cor mais acobreada desse blush, fazendo com que o alongamento do rosto se intensifique. Faço também um esfumadinho na parte superior da testa, reforçando aquele contorno que fizemos para diminuir a testa. E com um pó de contorno mais frio, eu vou também reforçando o contorno na parte inferior do meu rosto, descendo de maneira suave para o pescoço, dando batidinhas leves no queixo e vendo se não estou fazendo manchas. É importante notar
no espelho se há manchas nesse contorno. Utilizo também esse pó de contorno mais frio na lateralzinha do nariz, na parte mais superior, onde já havíamos feito o contorno. E vou realçando com um tom um pouco mais frio, porque a base tem um tom mais quente e com um tom mais frio deixamos com uma naturalidade maior. E agora, com a pontinha do dedo, eu realço o meio do nariz com o iluminador mais clarinho, mais pérola, esse que eu coloco no vídeo. Passo o dedo e esfumo. Tá aí o vídeo da nossa primeira parte da maquiagem. Se você gostou das dicas do contorno, curte e compartilha. E até o próximo vídeo.